Fala galera, beleza? Vamos lá. Aqui é uma análise de fechamento semanal, né, do Ibovespa dólar, índice futuro, com a expectativa também para o pregão de amanhã, segunda-feira. Não gravei vídeo sexta, acho que sexta não é um bom dia para ficar gravando vídeo, né? E aí eu vou comentar da sexta-feira também, né, nesse vídeo de hoje. Então, bora pro semanal primeiro. Tirar algumas linhas aqui. Só observar o seguinte, pessoal, a gente estava no padrãozinho aqui, né? Basicamente é um canal relativamente estreito de baixa, mas com muita sobreposição, então é um TTR diagonal, né? As barras vão sobrepondo e o preço vai caindo devagar. Essa barra ela é diferente, né? São alguns exercícios que a gente tem que fazer quando olhando para um gráfico. Né? Eu estou aqui falando de um gráfico semanal, mas tudo isso se aplica da mesma forma para um gráfico de 5 minutos. É, olha essa perna aqui, né? Começa aqui na barra 18 e ela vem direto até a barra 25, deixa um dojinho, uma região que já era esperada numa reação. Aqui as barras começam a se sobrepor, aqui tem uma tentativa de rompimento acima do TTR que falha, e aqui eu tenho três barras de baixo consecutivas. Eu não tinha três barras de baixo consecutivas desde esse período aqui, ó. Olha quantas barras, ó. Foram 20 barras até eu ter três barras consecutivas de novo, ou 17 se descontar as próprias três barras negativas, né? Então, a gente tem aqui uma situação nova, né? E essa situação você espera algum tipo de continuidade, só que essa continuidade ela não vem por tanto tempo que né, meio que invalida isso aqui como um padrão, né, que aqui é um microcanal, três barrinhas, e está mais para uma lateralidade aqui, e aí ele volta um pouquinho mais para baixo, né, volta a cair de novo, bem devagar, bem difícil. Então a gente tem basicamente uma lateralidade, e essa lateralidade é estreita, e ela está inclinada para baixo, então é um canal de baixa bem fraquinho. Essa barra ela é diferente, né? Da mesma forma que essas daqui foram, ó, observe que a gente não tinha nenhuma barra tão forte. Deixa eu ver aqui um detalhe, ó, ela veio abaixo da mínima, ativou mais compras. Então, assim, essa foi uma barra externa, né? Aqui a gente já teve alguma barra externa anteriormente. Deixa eu ver se essa aqui ativou assim. Ó, essa aqui foi por muito pouco, mas era um doji e desde então não, né? Essa foi dentro dessa, mas essa não sobrepôs a anterior dessa mesma forma. Então a barra externa é muito forte, que nem essa aqui, né? Numa região muito próxima, ó, essa barra aqui, né? A abertura dela é um pouquinho abaixo de onde foi a abertura dessa aqui. Então tem demanda compradora no 113 mil. Isso aí já tinha visto por esse pavio, esse aqui, e agora mais um. Legal, só que o que, que tem acontecido quando o preço alcança esse patamar aqui, 118 mil? Né? Por enquanto, nenhuma vontade de ninguém comprar. Né? Compram daqui até aqui e depois vendem. Então, a tendência né, é lateral, então tende a continuar lateral, né, até que algum evento tire o mercado dessa inércia né, e jogue ele para cima ou para baixo com força. Vale ressaltar que a gente teve aqui uma retração de 50%, fundo duplo, uma barra de sinal. Isso aqui pode ter sido relevante também. E se a gente quiser pegar e medir desde lá de baixo, a gente teve né, preço segurando aqui um terço de retração por enquanto. Não é tão relevante, né, dado que existe um cenário lateral macro aqui, né, bem gelado, muita sobreposição, poucos gaps, mas o importante é o preço não veio testar outros gaps que ainda ficaram abertos, aqui na região de 108, ó, essa barra 19 aqui foi sólida para cima, ainda não teve reteste dentro da região do corpo dela, beleza? No gráfico diário, a coisa já muda um pouquinho de figura, porque aqui a gente tem né, um rompimento de linha de tendência. Né? Não importa muito aonde você queira colocar essa linha, eu normalmente gosto de pegar assim bem máxima, certinho, né, cravadinho, de todo modo ele rompeu, né? Se vai dar continuidade ou se vai parar por aí são outros 500. A gente não tem como saber até que realmente aconteça. Né? Esses cenários eles são deveras difíceis. O que eu prefiro não fazer nesse caso aqui é comprar imediatamente ali né, no pregão de amanhã, porque tem grandes chances de os vendedores aproveitarem né, a proximidade com esses topos aqui, ou até mesmo se o preço der uma esticadinha a mais. Né? Aqui essa esticadinha são 1.600 pontos, bom, aproximadamente 1.600 pontos, né? Mas isso aqui é coisa que num dia dá para ir e venderem muito, ou mesmo, né, vocês fazerem fade dessa barra aqui por conta do cenário todo. Mas é importante a gente ressaltar que a gente vem, né, numa perna com gaps, né?
tenho gap aqui e eu tenho gap aqui, né? O gap do Albrooks, que significa que são regiões que o mercado passou batido, né? Ele passou direto aqui por esse e não voltou para testar, né? Aqui também foi e ele voltou tudo. Então isso ainda não quer dizer tanta coisa. Realmente o que vai colocar a gente com uma cabeça mais voltada para compra, só compra, né? Realmente seria mais uma barra de alta e uma correção tranquila aqui, né? Não muito agressiva, não muito forte, por cima dessa linha de tendência, de preferência por cima desse topo aqui também, né, ele consiga produzir uma barra de sinal ou se segurar aqui em cima para novas pernas, e aí a gente vai ter problema só com a resistência lá, né, até aqui mais para cima agora, dos 123 mil, né, abre um espaço aí de mais uns 5 mil pontos em relação a onde ele está agora. Beleza? Mas o mercado ele parece afim de subir, tem que tomar cuidado, isso aqui é uma segunda perna, a primeira perna veio uma retração bem profunda. É, esse, esse tipo de rompimento, assim, quando ele vem de segunda perna, ele tem uma chance maior de falhar, porque o mercado já teve uma chance de subir, derrubaram, aí está tentando de novo. É diferente quando ele forma um fundo e nessa mesma perna ele vai longe e volta, né? Então, é, são, ou quando tem uma correção rasa, né? Igual foi esse caso aqui, ó, minha no canal Stray, várias barras consecutivas de alta, que foram 5, né? Fez uma correção rasa com muita dificuldade e aí mais uma perna, né? Esse aqui acabou devolvendo a perna inteira e deu certo. Então, vai variar isso aí, mas normalmente na segunda perna a gente tem que ficar mais esperto ainda quando a gente está saindo de cenários laterais, ainda mais que lá no gráfico semanal a gente ainda está no terço superior dessa grande lateralidade aqui, né? Então ainda está bem alto a se animar com compras, né? Sem grandes setups muito bonitos aqui no gráfico diário. Mas é fato, o mercado aponta para cima. Tá? Agora aqui, deixa eu ver, tem muita coisa aqui, né, pessoal? Tinha um gap aqui, o mercado ele já abriu, já deixou outro. Né? Ele realmente gosta de deixar essa região aqui sem negociação, né? Tinha vários estudos, deixa eu dar uma apagada. Apagada, vamos pegar o contexto de agora. Então aqui, pessoal, o que acontece? A gente tem realmente um ponto de resistência mais relevante aqui. Deixa eu só ver esse aqui de trás. Mesmo nível. Né? Então eu vou colocar isso aqui com uma linha um pouco mais grossa. Né? A gente pode entender também lá embaixo, mais ou menos a mesma coisa. Vou pegar esses três fundos aqui. Né? Isso aqui é um range de mais ou menos 6 mil pontos. Muita coisa. Dentro dele tem um range intermediário, né? De mais ou menos 3 mil e poucos pontos, né? Basicamente metade, né, do range total. O mercado ele já se bateu aqui durante um bom tempo. E aí esse range intermediário, né, a gente pode pegar dessa extremidade aqui até essa, para projetar, né, desculpa, para projetar um alvo, né, o qual o 618 ele reagiu bem aqui, ó, ele voltou bastante aqui nessa região. Então aqui no 100%, né, deixa um alarme que aqui é um alvo que pode ser bastante relevante. Fora isso, a gente tem um gap real de preço aqui nessa região, né? Gap mesmo, não é gap entre barras. Né? E aí, bem próximo, ó, 200 pontos de diferença, 240 pontos de diferença. Né? Então, essa região aqui tende a ser uma região, tem um fundo aqui atrás, ó, fundinho aqui, do pivô de baixo aqui. Né? Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5, e aí a lateralidade. Então, isso aqui pode ser, né, um ponto de interesse vendedor bem relevante no pregão de amanhã, beleza? E agora vamos falar um pouco da sexta-feira, pessoal. Sexta-feira foi um dia de alta bem forte, né? Dando continuidade ao que já estava acontecendo. O dia começa com gap. Quando acontece isso, né, a gente tem que marcar algumas resistências que eventualmente elas foram superadas, né, como era o caso dessa aqui, e ver que tipo de problema a gente tem pela frente, né, para ver se vale a pena se posicionar perto da região de abertura ou se é melhor deixar, né, o mercado rolar um pouco e tentar pegar alguma correção, alguma coisa. Né? Então, naturalmente, aqui perto você veria esses dois problemas, esses topinhos aqui dessa consolidação e a extremidade da resistência lá do 119,500. Beleza, o mercado está muito always in long, né? Não tem como você ficar pensando em vender isso aqui de abertura. Porém, para mim, para compra, né, por mais que eu acreditasse que o mercado ele poderia ir mais para cima, eu achava muito complicado,
que aqui ele abriu de gap de 860 pontos, né, devido ao feriado aqui que o mercado lá fora foi forte para cima, e subiu 1.200 aqui logo na primeira barra. Eu não sou fã de comprar nem vender mercado esticado, né? Isso me faz perder algumas oportunidades e me faz não tomar stops bobos em outras, né? Que é óbvio que o mercado precisa respirar, e, enfim, tem eventos que são não recorrentes, eventos extremos que você fica de fora, mas se você tem um approach um pouco mais conservador, né? Afinal, já está num gráfico de 5 minutos, no ativo futuro, fazendo day trade, né? Não precisa ser muito agressivo, mais agressivo, né? Já basta tanto de agressivo que é só por estar fazendo isso. Então aqui tinha compra abaixo de barras, pô, até tem, né? Na 5 tem mais ainda, né? E aí você pode pôr no stop aqui e tal. Só que esse stop aqui, ele não reverte nada, né, pessoal? A tendência é poder voltar até a média, até os 50% aqui, ó, na barra só, bem forte, não mudaria nada. Então, eu tenho procurado não usar stops tão frágeis, apesar que eu vou me contradizer aqui, depois vocês vão ver por quê, mas eu preferi ficar de fora aqui. Depois da barra 7 comecei a pensar em vender, ainda mais depois desse padrão, ó, de 3 barras internas. Então daqui para frente eu não compraria mais até a correção mais profunda. Né? A correção profunda veio, a minha ideia de correção profunda era 50% do dia, ó, é isso aqui. Esse trade ele não só deu certo, ele deu muito certo, né? Chegou a bater 1.200 pontos. Só que eu acabei não fazendo ele por conta da barra 16 e de tudo que eu já tinha comentado aqui, né? Preço bem esticado. Depois que ele subiu 1.200 pontos, ele subiu mais 800, já eram 2.000 pontos. Ele já tinha matado a média diária já de pontuação. Ele tinha tido o clímax, eles tinham tido um gap aqui que provavelmente seria um gap de exaustão, né, dentro desse cenário do 5. Então eu gostaria de ver uma correção um pouco mais complexa, um teste de mínimo, alguma coisa, ou uma barra de sinal. Não veio nenhum dos dois, então eu não consegui pegar essa perninha aqui também não. Na mesma forma, eu não iria vender a barra 25, porque o mercado só always in long o dia inteiro. Claro, a barra 16 né, aqui já teve uma perna um pouquinho mais profunda, então você já começa a pensar, mas ainda assim não. O que eu estava pensando aqui era em comprar na média nesse fechamento de gap, né, que aqui era uma retração de 61 também, foi isso que eu fiz. A minha ideia era levar né, até a essa máxima aqui, ó, mais ou menos 750 pontos. Só que o mercado ele foi dolorosamente devagar buscar, né? De quando eu entrei até o momento que ele visitou máxima de novo, foram 2 horas de trade. E o fato dele já ter dado um sinalzinho, né, que os vendedores estavam ativos aqui, e aqui feito uma correção mais profunda, né, inclusive com 2 fechamentos abaixo da média, me fez pensar a todo tempo que o mercado poderia reverter para o MTR, ainda mais que estava entre 2 níveis de resistência previamente marcados. Então aqui eu aguardei, né, deixei meu stop aqui embaixo. Quando fechou mais ou menos a barra 34, eu trouxe abaixo da barra 30, né, já um stop bem mais tranquilo. E aí, à medida que ele enroscou muito aqui, eu acabei saindo fora, né, sabendo que ele poderia subir, mas achando que talvez ele não iria muito longe, né? Tentei entrar aqui de novo com um stop muito curto, e só serviu para levar metade dos 200 pontos que eu consegui aqui, né? E simplesmente ter ficado quieto na operação e conduzido de uma forma técnica, né? Poderia ter colocado o stop nesse fundo, garantido 50 pontos. Depois nesse fundo, garantido 120. Depois nesse fundo, garantido 350. E aí, lá na máxima, né, poderia ter realizado aqui de 700 a 800 pontos. Não, esse aqui eu comi bronha, né? Fui inocente, né? Eu já vi esse tipo de cenário acontecer diversas vezes, mas acabei ficando com medo de chupar o dedo aí e não conseguir nada depois, né? Que era sexta tarde, geralmente difícil. E aí, bom, deu no que deu, né? Aproveitei muito pouco do potencial que a minha entrada deu, mas a entrada em si foi boa, né? A leitura foi bacana, que eu sabia que eu poderia ser violinado, né? Enfim, são erros bobos que a gente tem que tentar evitar, tá, pessoal? Que é isso aí que come, né? Nosso, poderia ter feito um resultado aí 3 vezes maior do que o que eu acabei fazendo, né? Felizmente ainda saí no game. Por quê? Mais para frente do dia, né, ele visita máximas novamente e ele deixa um comportamento aqui de quem mercado que não quer cair, né? E na formação dessa barra, ela chegou a sexto momento, e aqui ele estava meio que fazendo um pivôzinho de alta, comprei acima da 68, né? Comprando acima de um TTR, né? Não deixa de ser uma compra acima de um TTR. Porém, aqui a gente tinha argumento por conta da média, a retração, o gap que ficou aberto, a tendência macro, a VWAP estava aqui perto também, apesar que eu não estou layout com ela. Ó, a VWAP estava acompanhando o preço, ela não ficou lá embaixo, né, enquanto o preço subia, isso é um ótimo sinal para os compradores e tudo mais. Daí fiz a compra, eu queria levar até o alvo projetado 100% que eu mostrei lá. Essa compra chegou a bater 380 pontos. Eu acabei saindo dela com
mais ou menos 130, 150. Entrei novamente aqui, né, nessa reversão de 3 barras, fazendo fundo duplo aqui, com isso aqui, o edge e tal, um monte de coisa, né? Mas basicamente tudo era motivo para comprar, né, pessoal? O mercado aí, num dia que ele já está tão forte, normalmente ele vai fechar perto da máxima. E aí eu acabei saindo aqui no 0 a 0 porque eu fiquei sem energia elétrica, não tinha como ficar segurando essa operação. Meu stop estava aqui, ó, alguns pontinhos. Saindo zero, se não, sairia aqui na penúltima barra com mais cento e poucos pontos. Todo modo, o resultado, né, de sexta-feira foi este aqui, ó. 47, né? Sendo que poderia ter sido aí uns 160, 150 tranquilo, ó. Essas operações aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Dólar, na sexta-feira não fiz nada aqui em dólar, mas basicamente depois desse trade aqui, dessa reversão de 2 barras, terceira puxada, para levar até a média que não deu certo, sairia no zero, o dólar não fez nada, né? Ele só veio dando continuidade na queda, bem esticadão, bem difícil de você fazer qualquer coisa aqui. Inclusive, essa sexta-feira, né, foi dia de payroll, então esse horário aqui estava bem complexo, né? E também um dos motivos que eu quis me abster lá no índice, tinha esquecido. Mas o dólar, né, gráfico diário, tá pesado, né? Pesou bem. Ele perdeu uma linha de tendência que ele tinha aqui de... Ó, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que estava traçado. Aqui, ó. Ele perdeu uma linha de tendência de alta bem forte, né? Tá próximo desse fundo aqui dos 4,88, né? Vamos ver o que, que se constrói daqui, mas para mim sugere visita no fundo dos 4,77, tá? E aí tentar pegar boas vendas no dólar, né? Para segunda-feira, tentar pegar vendas um pouco mais para cima, né? Esse aqui é um ponto razoável, né? Alguma retração de toda essa queda toda, um alvo projetado de algum momento que se formar aqui, enfim, mas para pensar em vender aqui embaixo é muito complicado, né? E no índice, né, falando aí do pregão de amanhã, tem o alvo de 100% lá, bem próximo, né? Aqui eu tenho ele traçado já no gráfico aqui, né? No NZ. Eu digo que ele vai lá, de um jeito ou de outro, se ele der alguma oportunidade de compra aqui nessa média do 15, né? Aqui no fundo anterior, num gap, ó, tipo esse aqui, alguma coisa. Se não for muito forte a volta, eu arriscaria ainda, né? Um esticadinho até aqui, antes de procurar alguma reversão. Mas tem que lembrar, né, pessoal, que a tendência já enfraqueceu bem, né? Ele já teve uma correção profunda aqui, aí aqui um canalzinho meio, né, bem devagar, aí lateralidade, 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 lateralidade. Já não é essa mesma força, mas as médias ainda estão todas inclinadas, então tem que tomar muito cuidado com vendas até que se prove o contrário. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço e até amanhã.